Muita gente trabalha com Microsoft Planner, trabalhando com atividades e os prazos relacionados a ele. Porém, não consegue responder uma pergunta muito simples. Meu time tem capacidade para executar esse projeto? Se sim, quando ele tem capacidade para executar esse projeto? Hoje eu vou ensinar como é que a gente faz isso. Como é que a gente trabalha com atribuição, como é que trabalha com análise de capacidade, para a gente chegar e poder enxergar. Ou quando a gente vai conseguir realizar esse projeto e não atrasar ele, sendo que a gente não tinha nem capacidade para fazer e a gente assumiu um prazo que não era executável. Então, sem mais demoras, vamos ao vídeo. Antes de começar o vídeo, já aproveita, dá o like, se inscreve no canal, que é muito importante pra gente sempre estar mostrando vídeos novos aqui sobre gerenciamento de projetos e como é que a gente pode melhorar o gerenciamento de projetos. Então, se isso te interessa, já aproveita, se inscreve no canal, ok? Então, vamos lá. Primeiro ponto, eu tenho um planner, tenho um cronograma, então eu posso pegar e trabalhar com ele aqui. Para trabalhar com ele, eu posso entrar aqui, planner.cloud.microsoft, entrar num ambiente para enxergar meus projetos, entrar num projeto específico. Então aqui já abriu o último que eu estava mexendo, que é exatamente o que eu vou dar como exemplo. E daí a gente pode pegar e começar a trabalhar com as atividades. Um ponto que a gente tem que trabalhar aqui é clicando aqui do lado, ele vai abrir, clicando nesse símbolo ele abre esse card, e a gente pode também, clicando nas duas setinhas, abrir ele maior, que fica mais fácil visualizar. E daí fica fácil de visualizar o tempo necessário. Então a gente pode ter as horas que estão já concluídas, as horas que estão restantes e o total de horas, então tem uma somatória. Conforme a porcentagem concluída vai dando da atividade, ele vai apontando aqui. Tá? Então 10% ele vai aqui colocando, e ele vai fazer também em relação um pouquinho mais complexo que simplesmente uma porcentagem, que daqui a pouco eu mostro em relação a isso. Mas no fundo a gente tem aqui trabalho concluído versus o restante e um total de horas. Então é assim que o planner trabalha, de um jeito simplificado, de horas concluídas, restante e total de horas. Para saber qual período que a gente está falando aqui, a gente tem que ir na atribuição. Então eu tenho aqui outra coisa, quando eu coloco um recurso aqui, ele vai distribuir as horas para esses dois recursos dessas atividades. Aliás, ele colocou até mais horas para o Ricardo também aqui, vou retirar, tá? Então ele diminuiu também aqui, então ele vai alterando o número de horas trabalhadas, porque ele considera o mesmo nível de alocação anterior. Então tenho aqui essa informação. E outro jeito de enxergar isso é em atribuições. Clicando em atribuições, eu consigo enxergar os recursos e consigo enxergar as atividades, início e término dela, e o trabalho necessário. Então, por exemplo, tem um trabalho necessário de 160 horas. Mas quando é isso? É do dia 15/1 até 17/3. Eu posso olhar essa tabela visual diário, semanal, mensal. Se eu olho mensal, cada coluna, né? Se é uma coluna, a coluna é um mês. Então eu posso pegar e falar assim, não, ela vai trabalhar 160 horas durante esses 3 meses nesse projeto. Opa, 160 e 160. Então eu consigo enxergar o número de horas total que ela tem. Então, e ela vai terminar, vai ter que trabalhar um pouco mais, na verdade, então eu posso colocar 80, não faz muito sentido eu colocar, você tem metade do mês, colocar 160, depois coloco também 80 aqui. Então o jeito de eu distribuir isso no tempo, um pouco diferente, mensal, de um jeito bem simples. É uma coisa que o Project Online não permitia, ele colocava com uma escala menor, né? Você tem que colocar lá semana, ou mesmo normalmente em dias, você vai apontar as horas aqui. Então eu vim aqui e enxergar isso, como é que está a distribuição em dias. Ele pegou e distribuiu isso. Tem que entrar até a data ali que a gente está querendo, melhor fazendo assim, né? Fica mais fácil. A gente quer enxergar isso aqui dia 15/1, né? Então acho que só mais uma semaninha aqui já vai, né? Eu poderia ver aqui. Então aqui, ó, 6 horas, 6,67 horas por dia. Ele distribuiu aquelas horas que eu coloquei ali mensal de um jeito, se olhar aqui, ele colocou de um jeito diário, né?
Então eu consigo enxergar, ele vai somar tudo, vai dar exatamente naquele mês as 80 horas que eu tinha colocado aqui. Então é um jeito de a gente apontar assim. Então eu posso olhar por tarefa, né? Enxergando aqui não faz muito sentido, mas o de recurso é o mais útil, de eu poder enxergar as alocações do recurso e colocar a distribuição dele, principalmente mês a mês, ok? Então eu consigo pegar e dizer quantas horas cada um vai estar para cada mês. Visto isso, a gente precisa analisar a análise de capacidade. Só que para a gente ter uma análise de capacidade, para ver se esse recurso consegue pegar novos projetos, a gente tem que entrar num relatório onde não tem interprojetos aqui no ambiente. Então eu preciso entrar em análise de capacidade lá no PSA Easy. No PSA Easy a gente tem relatórios para isso e eu vou mostrar os relatórios que a gente tem para isso. Tá? A gente tem alguns relatórios, não é um só, e a gente consegue trabalhar com isso. Um deles é a análise de capacidade, onde eu mostro a capacidade, a alocação e a disponibilidade. Então, se eu tenho uma capacidade ali de 168 horas e uma alocação de 272, ele está mais alocado do que ele tem capacidade. Então, ele tem uma sobrecarga de 104 horas. Ali também, nesse visual que aparece ali do lado, tem a alocação de 162 vezes a alocação dele. Então, ele está sobrecarregado 104 horas. Ok? E isso vai acontecer mês a mês. Então eu posso analisar isso e eu posso separar por um departamento específico. Por exemplo, a equipe de treinamento. Eu vou lá e selecionar aqui, eu consigo ver só a equipe de treinamento, como é que está a alocação deles. Então se tem bastante sobrecarga, eu consigo enxergar a capacidade máxima do meu time e que existe uma sobrecarga em cima disso em vários meses. Então o ideal é estar contratando alguém, porque na verdade a sobrecarga está constante aqui. Agora, se a gente olhar uma outra área, de repente, área administrativa, tem sobra, ou de projetos, de repente, desenvolvimento, tem sobra. Tem algumas pessoas superalocadas, mas dá para colocar para outros recursos. Então, não preciso contratar um novo recurso. É essa a ideia. Um outro jeito de enxergar a mesma informação é olhar um pouco mais colapsado, onde eu consigo enxergar os recursos, a área dele, e podendo enxergar aqui, de repente, eu selecionar mesmo o departamento de treinamento, por exemplo, aqui, enxergar. Tem sobrecarga aqui, também, mesma coisa, são os mesmos números, né? Mas aqui eu consigo enxergar como é que tá, tem 210% no primeiro mês, eu pego, seleciono e vejo, eu consigo ver cada mês a mês, e consigo também clicar no mês, aqui que é interessante isso, eu vou clicar lá, sei lá, abril, 200%. Por que ele está em 200% do Danilo? Consigo ver, porque ele está 160 horas num projeto e 160 horas no outro. Ele está full time 2 vezes. Então, ele não vai fazer isso. Então, eu vou ter que deslocar isso para alguém, por exemplo, para pelo menos não ficar tão sobrecarregado, ou colocar para frente. Um projeto menos importante, eu coloco para frente. É uma segunda alternativa, você não tem um recurso específico para isso. Então, é assim que trabalha com análise de capacidade e conseguindo enxergar a disponibilidade dos recursos. Uma outra maneira, a gente pode montar conforme a necessidade, a análise de capacidade aqui, é enxergando os recursos, quem está mais superalocado no período inteiro que a gente selecionou, e podendo enxergar também, aqui está só um departamento, mas eu consigo enxergar de todos, tá? Quem que está sobrecarregado? O Danilo mais, depois a Giovana, eu consigo enxergar quem mais está superalocado e quem está menos. De repente, deslocando para quem está menos as atividades, pode ser uma alternativa para viabilizar os projetos, para que não fique uma pessoa muito sobrecarregada e outra pessoa com um pouco sobrecarga, tá? Então, é um pouco disso que a gente tem 3 relatórios, mas a gente pode montar conforme a necessidade de cada cliente. Então, se você tiver interesse e precisar desse nível de relatório, entre em contato com a gente que a gente pode desenvolver, ou fique à vontade, ele está desenvolvido em Power BI aqui, a gente junta todos os cronogramas e desenvolve em Power BI para fazer isso, tá? Bom, é isso que eu tinha por hoje, tá? Precisando é só entrar em contato com a gente, não esquece de dar o like e comentários. Fique à vontade para fazer comentários, eu vejo que o pessoal comenta bastante, é bem interessante, eu adoro responder. Então, se você tem alguma dúvida de análise de capacidade ou mesmo de outro tema, coloca aqui embaixo que eu respondo, fique à vontade. Precisando acessar algum outro vídeo, fique à vontade de clicar aqui. A gente está com uma quantidade bem extensa de informação. Então, se você colocar ali no YouTube ML Pro
portfólio de projetos ou riscos, que eu gosto bastante, vídeos de risco, eu tenho 2, tá? Um falando do Planner e outro falando do Project, só que o do Project também é bem interessante, tá? Então fica a dica de assistir ali os vídeos de risco para entender melhor disso e tratar melhor na sua empresa a parte de risco, ok? Então, obrigado a todos e até logo.